E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Caco da Mota, jornalista. Qual será o plano B do Internacional sem Eduardo Cudê em 2024? Dá um like, curta o canal, compartilha com seus amigos, te inscreve e comente aqui. O Internacional tem um ano perdido em termos de conquistas e também fechamento de ciclo de uma direção do presidente Alessandro Barcelos, que foi muito mal no futebol. E não estou fazendo aqui campanha para oposição. A direção agora é essa. O Internacional, de novo, fica fora da decisão do Campeonato Gaúcho. Nem a final o Inter disputa. De novo, é eliminado precocemente numa Copa do Brasil, de forma vexatória. O Inter chegou à semifinal da Libertadores. O que aconteceu? O Inter estava mal na temporada, o Mano Menezes não vinha bem, apesar de ter começado um trabalho que parecia que ia engrenar. Contrataram vários jogadores, aí sim ponto positivo dessa direção, e que influenciaram positivamente dentro do desempenho do time a partir da vinda deles. O goleiro Rocher, o Ener Valencia e o próprio Arangues. E ainda o Hugo Malho, indicado pelo próprio argentino, que veio do Celta de Vigo e para mim acrescentou também, porque colocou uma certa pressão no Bustos, que está jogando mais sabendo que tem agora uma sombra. Do outro lado, o Dalbert ainda não disse a que veio. Muita gente já está desprezando, o jogador não serve, não pode vestir a camisa do Inter, não é isso. Tem ainda o Tauelar e o René, que é uma afirmação com um certo limite, porque cabe lembrar que foi muito mal nos jogos contra o Fluminense e comprometeu. Agora o Eduardo Cudê. A nova direção, se for eleita, do Roberto Melo, já afirmou em campanha que quer a permanência do técnico. O atual presidente também só depende do Eduardo Cudê para permanecer no Inter em 2024. Só que não há uma garantia de que ele vá permanecer. E hoje está muito mais para não ficar do que para continuar. Não é porque tem uma eleição que o técnico não possa dizer numa coletiva: o meu desejo é ficar. Só que tem uma questão em campo, eu tenho que ainda terminar uma temporada para depois fazer uma avaliação e eu tenho que saber se a nova direção, a que virá, vai querer renovar comigo. Ele não pode se basear em entrevistas, ele tem que ter uma conversa. De forma madura, o Inter não vai fazer isso. As duas direções concorrentes poderiam pensar de forma conjunta, mas isso não vai acontecer. Então, tem um impasse. A eleição política atrapalha o futuro do Internacional. O Eduardo Cudê tem nas suas mãos um elenco que o Mano Menezes não teve, por isso não dá para comparar o trabalho dos dois. Agora, dá para comparar em termos de desempenho e de modelo de jogo. Eu prefiro o modelo de jogo do Eduardo Cudê, com pressão alta, intensidade, mas isso também não impede que critique algo que está faltando, por mais que o técnico argentino já tenha vindo muito mais amadurecido nessa segunda passagem pelo Internacional, até pelo que passou no Atlético Mineiro, pela experiência que teve na Europa do Celta de Vigo, enfrentando grandes equipes como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. A velocidade do jogo, a intensidade desse futebol traz muito para esses técnicos. O Eduardo Cudê consegue ter uma entrega moderna de intensidade, mas se atrapalha quando não tem todos os jogadores à disposição. Erra na leitura do jogo, por exemplo. Quando tem um jogador expulso, não repõe logo o zagueiro. Quando sai uma peça importante como o Wanderson, não coloca o Pedro Henrique, que tem a mesma característica. Também não sabe se fechar. Só sabe jogar propondo o jogo e colocando intensidade e empilhando gols, como fez contra o Santos, de forma maravilhosa. Agora, quando sofre um gol, e algumas vezes até virou fazendo isso, mas se atrapalha. Tem que saber planejar melhor isso, com um grupo melhor, indicando jogadores para o elenco onde faltam peças. Eduardo Cudê ou qualquer outro não vai conseguir fazer o Inter jogar mais quando o Alan Patrick não estiver em campo. Quem é que vai substituir? Não tem no elenco. Dificuldade. Mas a criatividade do técnico, a mudança tática, o treinamento diferente para isso, baixar um pouco a linha e ter uma estratégia diferente de futebol, falta isso ao Cudê. Quando substitui o time, não dá para tirar 3 jogadores chave do time, ou 4 jogadores quase que chave do time, e acreditar que o Inter possa segurar um resultado, porque daí ele entrega a bola para o adversário, sem Alan Patrick, sem Maurício, sem Ener Valencia, sem Arangues é complicado. Vamos colocar peça por peça. Para o lugar do Alan Patrick, pode colocar o Depena? Pode, mas não é a mesma coisa. A melhor substituição que eu vejo é o Bruno Henrique no lugar do Arangues. Essa é a que melhor consegue suportar, de certa forma.
O Maurício, com a intensidade, o jogo que faz, pode ser que o Pedro Henrique entre por ali, o próprio Depena, aí o Bustos subir para o ataque e colocar um lateral direito, foi a tentativa do técnico. Não tem grupo para isso, se atrapalha. Então é melhor que tenha ele também um plano B, para quando não tiver ou precisar substituir alguns jogadores, consiga estruturar o time taticamente. E parece que está muito mais calçado na qualidade dos jogadores, muito bem postados. O time titular do Inter, o 11, como se fala, joga demais e pode enfrentar e vencer qualquer equipe do futebol brasileiro. Agora, basta sair uma peça do goleiro ao centroavante, o Inter se atrapalha. E isso passa pelo trabalho do técnico a evoluir em 2024. Só que ele precisa querer ficar, e ele não demonstra isso nas entrevistas que dá. Eu não sinto essa garantia do técnico. Plano B, olha o desafio que tem tanto o presidente Alessandro Barcelos como o Roberto Melo da oposição, que aliás já trabalharam no mesmo grupo político. E o Inter muda, mas não muda tanto assim. Qualquer um que entrar ou que seguir precisa contratar jogadores para suprir justamente essas carências que, com ou sem Eduardo Cudê, o Inter vai sentir. Que é um centroavante para o lugar do Ener Valencia quando ele não estiver. Olha que dificuldade, o Inter não forma esse jogador, né? Um jogador assim dos 26, 27, até 30 anos, pode ter uma certa experiência, mas que seja um goleador, um artilheiro. Desafio para a direção do Internacional. Um jogador de velocidade jovem para o lugar do próprio Maurício, que deve ser vendido, assim como o Johnny vai sair. E aí tem o Rômulo para o lugar do Johnny, não vejo tanto problema assim. O problema é a articulação, não tem o substituto pro Alatric. O Inter também não forma esse jogador, vai ter que buscar um jogador no mercado, que vá ao mercado argentino, tem que ter criatividade, algum uruguaio, enfim, na América do Sul, tem que encontrar esse jogador, também na faixa no máximo de 30, 31 anos. A próxima direção tem que buscar um título que esteja próximo do Internacional, porque há muito tempo não acontece isso, no mínimo o Campeonato Gaúcho, e aí disputar as outras competições que tem, e que se classificar para a Libertadores. A Copa Sul-Americana, muito mais fácil do que a Copa do Brasil, porque na Copa do Brasil tem adversários brasileiros muito fortes. Quem sabe não é a melhor oportunidade de o Inter ter um grande título novamente a partir de 2024. Agora, se não contratar jogadores laterais, na direita me parece um pouco melhor, com o Hugo Malho e o próprio Bustos. A zaga também não vejo tanto problema assim para o Inter, por mais que se critiquem alguns zagueiros. Tem esse equilíbrio do mercado experiente, com o Vitão que é jovem. O Nico Hernandes tem uma certa instabilidade. Tem o Igor Gomes. Eu não vejo problema. A lateral esquerda é que tem o René consolidado, mas que comprometeu nos jogos contra o Fluminense. E precisa ainda, tem o Dalbert que chegou para essa posição. O torcedor está criticando demais o jogador, ainda é cedo. E tem o Tauan Lara. Mas acredito que do Internacional precisa contratar um jogador para essa posição. Não é fácil. E um centroavante. Além, é claro, que se o Maurício sai, tem que ter um jogador de velocidade, que não é o Pedro Henrique, que para mim é o substituto hoje do Wanderson. E o Pedro Henrique começou como goleador, mas num padrão gauchão. Ele não passou do padrão gauchão, que o Inter nem venceu. Ou seja, os desafios são muito grandes para o Inter e o Eduardo Cudê precisa querer ficar do Internacional. Até agora não demonstrou. Tomara que fique e que renove, porque melhor com ele, pior será tentar buscar outro treinador, que aí começa tudo de novo no mercado e o Internacional pode se atrapalhar ainda mais do que nesta temporada. Gostou do vídeo? Compartilha, dá um like, comenta e até a próxima. Valeu!